Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o hipogonadismo masculino. Então, o hipogonadismo masculino ele se caracteriza por uma redução da produção da testosterona pelo testículo, ou seja, uma incapacidade do testículo em produzir a testosterona. Lembrar que para produzir testosterona nós temos um estímulo hipotalâmico e hipofisário. Então, o hipotálamo ele produz o GNRH. O GNRH estimula na hipófise a produção e liberação do LH e do FSH, ou seja, do LH, o hormônio luteinizante, e do FSH, o hormônio folículo estimulante. Uma vez produzido e liberado na hipófise, o LH e o FSH vão atuar no testículo. O LH estimulando a produção da testosterona e o FSH estimulando a produção dos espermatozoides. A gente tem o hipogonadismo primário, a gente pode classificar hipogonadismo primário quando o comprometimento é testicular. Então o indivíduo ele teve uma doença no testículo e o testículo perdeu a capacidade de produzir testosterona e espermatozoide. E nós temos o hipogonadismo secundário, que é quando eu tenho um problema na produção e liberação do GNRH ou do LH-FSH. Então, se eu tiver uma doença hipofisária, a minha hipófise perde a capacidade de produzir LH. E aí esse LH ele não vai conseguir estimular o testículo a produzir testosterona. Quais seriam causas de hipogonadismo primário? Quais seriam as principais causas de falência testicular? Ou seja, de doenças que fazem com que o testículo não funcione adequadamente. Então a gente tem a síndrome de Klinefelter, que é uma doença genética, onde a gente tem um hipogonadismo, criptorquidismo, uso de quimioterápicos, então o paciente teve um câncer, usou quimioterápico e esses quimioterápicos levaram a uma falência testicular. Aqueles indivíduos que fizeram algum tratamento com radiação, então tiveram uma radiação nos testículos, indivíduos que tiveram traumas testiculares, torção de testículo, causas infecciosas, então orquites infecciosas e indivíduos com AIDS. Então todas essas condições podem comprometer a função testicular e o testículo ele deixa de produzir níveis adequados de testosterona. Já em relação às causas secundárias, ou seja, distúrbios do sistema nervoso central, onde eu tenho um comprometimento na produção do GNRH, do LH-FSH ou dos dois. Então a gente pode ter a hiperprolactinemia, então todo indivíduo com hipogonadismo a gente tem que solicitar a dosagem da prolactina. Lembrar que o excesso de prolactina, um aumento da produção e liberação de prolactina, inibe a secreção pulsátil do GNRH. Então, a hiperprolactinemia vai levar a um hipogonadismo secundário. Ao tratar a hiperprolactinemia, o indivíduo ele volta a produzir GNRH, LH e testosterona novamente. A obesidade é um fator também que pode causar um hipogonadismo secundário. Hemocromatose é uma doença importante, né? Então eu posso ter acúmulo de ferro na hipófise e essa hipófise não produzir adequadamente o LH-FSH. Lembrar sempre dos tumores do sistema nervoso central, então tumores que às vezes comprimem a haste hipofisária. Então lembrar que o hipotálamo libera os hormônios hipotalâmicos na haste. E a haste leva esses hormônios até a hipófise. Então, se eu tiver um tumor que comprime essa haste, os tumores hipotalâmicos eles não chegarão até a hipófise. Tumores hipofisários que comprimam a hipófise podem causar também hipogonadismo secundário. Pacientes que tiveram um traumatismo crânioencefálico, então eles têm um traumatismo crânioencefálico e posteriormente, anos depois, eles evoluem com hipogonadismo. Medicamentos, então podem suprimir a liberação dos hormônios e principalmente hipofisários, principalmente o uso de glicocorticoides e esteroides, então podem levar a um comprometimento da liberação hormonal. Nós temos causas idiopáticas em que a gente não consegue reconhecer a etiologia.
Indivíduos que foram submetidos a cirurgias ou a tratamento com radioterapia no sistema nervoso central, então isso pode levar também a uma falência da função hipofisária. O alcoolismo também pode causar um hipogonadismo secundário. O próprio envelhecimento, então com o tempo a gente vai reduzindo a produção hormonal, e lembrar sempre das doenças crônicas, como insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica. Então essas seriam causas de hipogonadismo secundário. Quais são os principais sintomas que o homem vai ter quando ele tem baixos níveis de testosterona? Então, sintomas relacionados à função sexual, diminuição de libido, diminuição do desejo sexual, alteração da ereção, então disfunção erétil. Lembrar que a testosterona é um hormônio anabólico, que aumenta a massa muscular, diminui gordura. Então, se o homem ele tem baixos níveis de testosterona, ele pode ter redução da massa magra, aumento da gordura corporal, principalmente da gordura visceral. É comum o homem se sentir cansado, indisposto, com falta de energia, alteração de humor, como irritabilidade e humor deprimido, alteração de concentração, distúrbios do sono. Lembrar que a testosterona é o hormônio responsável, pela transformação do menino em homem, então pelos caracteres sexuais secundários do homem. Então aquele homem com baixos níveis de testosterona, ele pode ter redução dos pelos corporais, redução do volume testicular, ginecomastia por redução dos níveis dos esteroides sexuais. O homem ele pode se tornar infértil. Os níveis baixos de testosterona podem levar a um aumento da perda de massa óssea. Então esse homem ele está mais suscetível a ter osteoporose e fraturas. O homem pode ter fogachos e várias alterações do sono. Então esses são os principais sintomas relacionados ao hipogonadismo. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A maioria dos guidelines não recomendam rastreamento do hipogonadismo na população geral. Então o ideal é que você faça o diagnóstico, você pesquise a presença do hipogonadismo em homens com sintomas. Vários homens jovens sem sintomas podem ter testosterona no limite superior da normalidade, e esses homens não devem ser tratados. Como é que a gente pode avaliar o hipogonadismo? Então a gente pode, por exemplo, avaliar solicitando a dosagem da testosterona total. O que seria a testosterona total? Seria a testosterona, a soma da testosterona livre, mais a testosterona ligada a SHBG e a albumina. A testosterona é um hormônio esteroide, é um hormônio derivado do colesterol. Então, é um hormônio que não dilui no sangue. Então, a testosterona ela é transportada no nosso plasma ligada a proteínas plasmáticas. Então, a testosterona ela pode se ligar a SHBG, que é a globulina transportadora dos hormônios sexuais, pode se ligar à albumina e pode se ligar ainda a outras proteínas, mas as duas proteínas principais, que são as proteínas carregadoras da testosterona, é SHBG e albumina. Então a testosterona total, quando a gente faz a dosagem, a gente está levando em consideração a soma da testosterona livre, que é aquela testosterona que não está ligada à proteína, ou seja, a testosterona ativa, que está pronta para agir, associada à testosterona ligada a SHBG e albumina. Então, para não esquecer, testosterona total é a soma da testosterona livre e da testosterona ligada a SHBG e albumina. Já a testosterona livre é a testosterona não ligada à proteína, é aquela testosterona que está disponível para uso. Ela corresponde a 2 a 4% do total. E a testosterona biodisponível, que a gente pode solicitar também nos exames laboratoriais, seria a testosterona ligada à albumina e a testosterona livre. Então é a soma da testosterona ligada à albumina e da testosterona livre. Por quê? Porque a testosterona ligada à albumina, essa ligação é muito fraca. Então essa testosterona ela também está disponível para uso. Já a testosterona que está ligada a SHBG, essa ligação ela é muito forte. Então é uma testosterona que ela não está tão disponível para uso.
Então, o diagnóstico do hipogonadismo, essa avaliação diagnóstica, ela deve ser feita sempre em homens com sinais e sintomas, e inicialmente o que se recomenda é fazer a dosagem da testosterona total. A testosterona total, ela deve ser feita sempre pela manhã, que é quando a gente tem um pico de liberação da testosterona. A gente tem uma variação dos níveis de testosterona durante o dia e durante os horários do dia e durante os dias. E é sempre indicado repetir a dose por causa justamente dessa variabilidade. A avaliação do hipogonadismo não deve ser feita durante a presença de doenças agudas. Então, as doenças agudas podem evoluir com redução da testosterona, então não se recomenda fazer essa avaliação. E não se recomenda também avaliar o hipogonadismo em homens assintomáticos. Como eu já comentei, muitos homens jovens, saudáveis e assintomáticos, eles podem ter redução dos níveis de testosterona. E apenas os níveis baixos de testosterona não estabelece o diagnóstico de hipogonadismo. Então, para a gente falar que o paciente ele tem hipogonadismo, ele tem que ter sinais e sintomas associados a baixos níveis de testosterona. Então, se eu tenho um indivíduo com baixos níveis de testosterona, mais sinais e sintomas de hipogonadismo, ele tem hipogonadismo e aí a gente vai tratar. Então, se eu tenho baixos níveis, então vamos supor, testosterona normal lá no laboratório é de 150 a 900. Se a testosterona desse paciente está em 100 e ele tem sinais e sintomas, tem hipogonadismo, a gente vai tratar. Agora a gente tem um grupo de paciente que tem níveis de testosterona no limite inferior da normalidade. Ou seja, indivíduos com níveis de testosterona entre 200 e 400. Nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar se esse paciente ele tem alguma condição que aumenta a SHBG, que eu vou falar daqui a pouco, algumas condições em que a gente tem um aumento da produção da SHBG. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença que aumenta a SHBG, como eu tenho muita SHBG, quase toda a testosterona que eu tiver vai estar ligada à proteína. E aí a minha testosterona livre, que é a testosterona ativa, vai se encontrar baixa. E aí a gente já tem estudos mostrando que esses pacientes que têm baixos níveis de testosterona livre, eles têm também sintomas sugestivos de hipogonadismo. Então, naqueles pacientes que têm testosterona total entre 200 e 400, a gente vai fazer uma avaliação mais completa. A gente vai solicitar os níveis de testosterona livre, avaliar os níveis de albumina e SHBG. Se esse paciente tiver baixos níveis de testosterona livre, a gente vai tratar. Ah, mas e se eu quiser já pedir tudo? Testosterona total, SHBG, albumina e testosterona livre. Tudo bem, você pode pedir. É que a maioria dos guidelines recomendam dosar primeiro a testosterona total, mais por questão de custo, né? Para tornar, às vezes, a avaliação mais barata. Mas se você quiser pedir tudo, ok. Então, pediu testosterona total, ela está baixa, o paciente tem sintomas de hipogonadismo, você fechou o diagnóstico e está tratando. Se ele tem testosterona entre 200 e 400, a gente vai avaliar se ele tem alguma condição que aumenta a SHBG e vai solicitar testosterona livre, SHBG e albumina. Se esse paciente tiver testosterona livre baixa, a gente também já está autorizado a tratar. Quais seriam as condições que aumentam a SHBG? Envelhecimento, então com o tempo, com o envelhecimento, a gente vai tendo um aumento da SHBG, infecção pelo HIV, hepatite e cirrose, geralmente a gente tem aumento da SHBG, hipertireoidismo e uso de anticonvulsivantes e estrogênio oral. Então esses pacientes eles podem ter aumento da SHBG, como a SHBG está muito alta, ela se liga à testosterona circulante. E esse paciente ele pode ter um aumento uma redução da testosterona livre. Já as condições que reduzem a SHBG, obesidade, diabetes, uso de glicocorticoides e esteroides e síndrome nefrótica. Então, obesidade, diabetes, uso de glicocorticoides e esteroides
e síndrome nefrótica. Além disso, hipotireoidismo e acromegalia seriam as principais condições que reduzem os níveis de SHBG. Quando a gente tem um paciente com hipogonadismo, a gente pode avaliar esse paciente para identificar se esse paciente ele tem um hipogonadismo primário ou secundário. Como é que a gente faz isso? Pela dosagem do LH. Então, o LH é o hormônio hipofisário que estimula o testículo a produzir testosterona. Então, se eu tenho um hipogonadismo primário, ou seja, o problema está no testículo, o testículo ele perde a capacidade de produzir testosterona, eu não vou ter o feedback negativo da testosterona na hipófise. Com isso, o meu LH vai estar alto. Então, quando eu tenho um LH alto, com testosterona baixa, eu fecho o diagnóstico de um hipogonadismo primário. O meu problema está no testículo. Já, se eu tiver um LH baixo ou no limite inferior da normalidade com testosterona baixa, eu fecho o diagnóstico de um hipogonadismo secundário, de um hipogonadismo central. Ou seja, o meu problema está lá na hipófise ou no hipotálamo, está lá no sistema nervoso central. Nesses pacientes que têm o hipogonadismo primário, ou seja, LH alto, testosterona baixa, é sempre interessante eu avaliar o cariótipo desse paciente, principalmente se for jovem, para avaliar a presença, por exemplo, da síndrome de Klinefelter. É interessante, às vezes, também fazer um ultrassom testicular, ver, né, se não tem nenhum problema no próprio testículo. Já nas causas secundárias, o que eu vou ter que avaliar? O que os guidelines recomendam? Avaliar a prolactina, pois a hiperprolactinemia pode causar um hipogonadismo secundário. Fazer a avaliação da cinética do ferro para excluir o diagnóstico de hemocromatose. Então, solicitar a dosagem da saturação de transferrina, da ferritina e do ferro. Se suspeitar da hemocromatose, a gente pode fazer o teste genético para confirmar. E é interessante também fazer uma ressonância para avaliar se esse paciente não tem um tumor, né, tanto do sistema nervoso central como da hipófise. O tratamento do hipogonadismo consiste em repor testosterona. Mas aí a gente tem algumas contraindicações ao uso da testosterona. Então, quais seriam as contraindicações ao uso da testosterona? Aquele paciente que tem planejamento de ter filhos a curto prazo, então a gente está repondo testosterona de forma exógena. Isso vai levar a uma inibição por feedback negativo da liberação do FSH e do LH. Então eu posso tornar meu paciente um paciente infértil por diminuição do estímulo para a produção tanto da testosterona testicular como do espermatozoide. Nós não devemos repor testosterona em homens com câncer de mama, com câncer de próstata, naqueles homens que têm nódulos suspeitos na próstata, naqueles pacientes que têm um PSA maior que 4 ou PSA maior que 3, mas tem um alto risco de ter câncer de próstata. Esses pacientes eles devem ser submetidos a uma avaliação urológica com o urologista antes de fazer a reposição hormonal. Naqueles pacientes com aumento do hematócrito, a gente tem que ter cuidado porque a própria reposição de testosterona pode aumentar mais ainda esse hematócrito, aumentando a viscosidade do sangue. Nos pacientes com apneia do sono não tratada, também a gente não deve fazer reposição de testosterona porque pode piorar essa apneia. Naqueles que estão tratando, que tiveram melhora, a gente pode usar. E também não se recomenda usar terapia de reposição hormonal com testosterona em homens com insuficiência cardíaca descompensada, naqueles pacientes que tiveram um infarto ou um AVC nos últimos 6 meses e naqueles indivíduos com trombofilias. Então essas são as contraindicações ao uso da testosterona, que é o tratamento indicado nos pacientes com hipogonadismo. O hipogonadismo não se caracteriza pela diminuição na produção da testosterona, então a gente repõe aquilo que o paciente não está produzindo mais. Quais são os medicamentos que a gente usa? A gente pode usar, hoje é um medicamento ainda empírico, mas a gente já tem algumas pesquisas mostrando que é efetivo, que é seguro, que é o citrato de clomifeno. Então, o citrato de clomifeno, como que ele atua? Ele atua lá na hipófise, estimulando a liberação do LH.
Então seria um tratamento mais fisiológico, eu imito o funcionamento normal do organismo. Ao estimular a liberação do LH, o LH ele vai até o testículo e estimula o testículo a produzir testosterona. Então, como eu falei, ainda é um tratamento novo, que ainda está sendo estudado, mas que na prática muitos médicos já usam. O tratamento tradicional é a reposição de testosterona. Então a gente tem testosteronas injetáveis, testosterona de uso oral, testosterona em gel, em implante. Então a gente tem várias opções de tratamento. Dentre as testosteronas de uso intramuscular, a gente tem o cipionato de testosterona, 200 mg, e a gente tem uma combinação, é uma ampola, né, injetável, e lá a gente tem uma combinação de ésteres de testosterona. Então a gente tem a mistura do decanoato com o fenilpropionato, com o isocaproato, mais o propionato de testosterona, na dose de 250 mg. Então, tanto o cipionato como essa combinação de ésteres de testosterona, eles geralmente são usados, né, via intramuscular a cada 15, 21 ou 30 dias. Então, a gente monitora a resposta ao tratamento. Então, vamos supor, a gente começa de 21 em 21 dias. E aí esse paciente ele faz a injeção, geralmente a gente reavalia no final do ciclo. Se no final do ciclo os níveis de testosterona já estão muito baixos, a gente pode passar essa aplicação, por exemplo, para cada 15 dias. Então ela pode ser usada a cada 15 dias, 21 dias ou até 30 dias. E uma outra testosterona que a gente pode usar intramuscular é o 1-decanoato de testosterona, na dose de 250 mg por ml. É uma testosterona de liberação prolongada, a dose é aplicada a cada 3 meses, sendo que entre a primeira e a segunda dose a gente faz a aplicação com 6 semanas. Então o paciente faz uma dose, a segunda com 6 semanas após a primeira e posteriormente a cada 3 meses. A cada 10 a 14 semanas, na prática, geralmente a gente faz a cada 2 meses. Então é uma testosterona que forma um depósito intramuscular e vai liberando o hormônio lentamente. Então essas seriam as opções intramuscular, que na prática são as mais usadas. A gente tem implantes de testosterona, então são implantes subcutâneos que se coloca no tecido subcutâneo, geralmente no abdômen ou no glúteo. Cada unidade tem 75 mg e se implanta 3 a 6 unidades no tecido subcutâneo. E geralmente a troca desses implantes ocorre a cada 6 meses e dependendo a cada ano, dependendo da quantidade de implantes que foi colocado. Nós temos o 1-decanoato de testosterona por via oral. As cápsulas dessa testosterona têm 40 mg, geralmente se recomenda uma cápsula 3 vezes ao dia ou 2 cápsulas 2 vezes ao dia. O grande problema é que a testosterona oral ela tem uma biodisponibilidade irregular e uma meia-vida curta, por isso tem que se usar várias vezes ao dia. Mas é uma outra opção de tratamento. E lembrar que esses hormônios esteroides, quando são usados por via oral, eles acabam tendo um mecanismo de passagem hepática. Então, às vezes, é mais interessante usar um implante, a testosterona em gel ou até mesmo injetável por ser mais seguro. Temos também testosterona transdérmica em adesivo. Então esses adesivos, a gente tem adesivos de 2 mg, 2,5 mg, 4 mg e 5 mg. Geralmente se usa 2 adesivos de 5 mg, uso diário. A testosterona transmucosa, né? Então é colocado na boca, a gente tem um adesivo de 30 mg, esse adesivo ele é colocado na gengiva superior e a absorção da testosterona vai ser, né, pela mucosa. E geralmente é usada a cada 12 horas, então coloca um adesivo a cada 12 horas. E temos também a testosterona em gel. Então o paciente é um gel, ele passa geralmente no ombro ou no abdômen. A gente tem os sachês com 25 e 50 mg e se usa geralmente de 25 a 100 mg dia, ou seja, 1 a 2 sachês por dia. Então seria uma outra opção também
de reposição de testosterona. Ficar atento com os efeitos adversos, então esses pacientes eles podem ter um aumento do hematócrito, evoluindo então com a síndrome de hiperviscosidade sanguínea, e podemos ter também uma piora da apneia do sono. Uma vez tratado, uma vez em uso de testosterona, esse paciente ele deve ser monitorado com avaliação do PSA, então a gente tem sempre que ter um PSA basal antes do tratamento. Inicialmente a gente reavalia com 3 e 6 meses, então começou o tratamento, faz um exame com 3 meses, outro com 6 meses e posteriormente uma vez por ano, posteriormente anualmente. Se esse paciente tiver um aumento de 1,4 nanogramas por ml em relação ao basal no primeiro ano de tratamento, então, por exemplo, o PSA basal dele é de 1. No primeiro ano de tratamento foi para 2,5, ou seja, aumentou mais que 1,4, isso indica uma avaliação urológica. Essa avaliação urológica também deve ser feita naqueles pacientes com PSA maior que 4 durante o acompanhamento e naqueles que tiverem qualquer alteração prostática ao exame físico. Como eu falei, esses pacientes que usam testosterona podem ter aumento do hematócrito, então a gente tem que monitorar o hematócrito também. A gente faz um hematócrito basal antes do tratamento, com 3 e 6 meses e depois anualmente. Vamos também avaliar a dosagem da testosterona, sempre antes do tratamento, 3, 6 meses e depois anualmente. E às vezes, para ajustar a dose do medicamento, a gente faz, por exemplo, aplicou a testosterona injetável. Eu posso medir 15 dias depois para ver o pico de elevação. Posso medir no final do ciclo para ver se o intervalo de aplicação está adequado ou não. Mas o básico é fazer testosterona antes do tratamento, com 3 meses, 6 meses e depois anualmente. Quando a gente usa o cipionato de testosterona, que é aquele que a gente pode usar com 15, 21 ou 30 dias, ou então quando a gente usa aquela combinação de várias testosteronas, a gente pode dosar a testosterona no intervalo entre as injeções para ver se eu tive um pico de elevação e no final para ver se o meu intervalo está correto. Na testosterona em gel, sempre que a gente vai avaliar os níveis de testosterona, a gente recomenda que o paciente faça a dosagem 2 horas depois da aplicação. E quando a gente usa um decanoato de testosterona intramuscular, que é aquele que a gente aplica de 3 em 3 meses, geralmente a gente avalia no final, no intervalo, no final da dose, quando a gente vai fazer uma nova dose para ver se o meu intervalo de aplicação está adequado. Ou seja, eu apliquei, 3 meses depois eu avalio. Se nesses 3 meses eu tiver níveis mínimos, ou seja, níveis reduzidos, eu posso diminuir o intervalo de aplicação. Eu posso passar a aplicar, por exemplo, de 2 em 2 meses ou de 10 em 10 semanas. Então serve para avaliar se o intervalo de aplicação está adequado. Então vamos fazer aqui uma questão, né? Só encontrei essa questão. Homem de 33 anos com insuficiência renal crônica refere diminuição de libido, ereções incompletas, fadiga e fraqueza muscular. Ou seja, tem sintomas típicos de hipogonadismo. A avaliação laboratorial revela níveis séricos reduzidos de testosterona livre. Para se fazer a distinção entre o hipogonadismo primário e secundário nesse paciente, deve-se solicitar o que exame? Então, para a gente avaliar se é primário ou secundário, a gente tem que avaliar o LH. Então, se o LH estiver alto, significa que eu tenho uma insuficiência testicular. Se o LH estiver baixo ou no limite superior da normalidade, um hipogonadismo central. Então, a resposta correta, alternativa C. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Abraço.